Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Educação, Cultura Digital e Sociedade. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho e vamos dar início ao módulo 4, que o tema é Internet, Tecnologias Digitais, Cidadania Digital e Direitos Digitais. O objetivo desse módulo é compreender a importância da cidadania digital, dos direitos digitais e da instauração de territórios educativos. Na unidade 1, nós vamos falar sobre a educação aberta e os recursos educacionais abertos. Eu trouxe como principais ideias e conceitos a educação aberta e os recursos educacionais abertos, que são os RES, a licença livre Creative Commons e alguns símbolos, ou imagens para nós conhecermos quando uma obra tem licença livre ou direitos autorais. Então, esse movimento da educação aberta é um movimento histórico, que ele combina a tradição de partilha de boas ideias entre educadores com a cultura digital baseada em colaboração e interatividade. Então, a própria ideia da internet, ela já é esse espaço aberto, principalmente com a Web 2.0, é esse espaço de partilha e colaboração. Então, mesmo assim, a gente tem algumas práticas, a gente vai ver depois, que você não consegue ter essa partilha, né? A educação aberta promove a liberdade de você usar, de você alterar, combinar e redistribuir os recursos, os recursos educacionais que são os abertos, a partir da utilização de tecnologias abertas, que priorizam o software livre e os formatos abertos. Esse conceito de educação aberta, ele é fundamental para a gente adquirir uma nova visão do processo educativo, fomentando uma cultura de colaboração e compartilhamento. Essa ideia é que os bens que estão na internet eles sejam comuns a todas as pessoas. E esse conceito também envolve princípios ligados a práticas pedagógicas abertas. Então, são práticas que promovem a inclusão, a acessibilidade, a equidade e a ubiquidade. Então, se baseia em tecnologias abertas, que facilitam a aprendizagem colaborativa e flexível, e também a partilha de práticas de ensino que capacitem educadores, para se beneficiar dessas melhores ideias de seus colegas. Então, é interessante que os educadores, eles divulguem, eles disseminem os conhecimentos que eles produzem em suas aulas para também fomentar esse uso nos colegas e disseminar o conhecimento de seus pares. Essa educação aberta, ela promove também a remoção de barreiras de acesso, à educação. Então, a gente sabe que muitas vezes nem todas as pessoas têm acesso à educação, principalmente ao ensino superior. Então, existem algumas formas que impedem. Então, nós temos algumas propostas, como os MOOCs, por exemplo, que disponibilizam o conteúdo e dados de forma livre e legal para a sua reutilização. Então, nós temos pacotes de dados que eles promovem essa reutilização. E a educação aberta também, ela procura trazer outras mudanças culturais. Assim como você promove a educação aberta, os métodos e as práticas de aprendizagem, elas também devem ser transformadas por meio dessa remoção dos papéis tradicionais do professor, que muitas vezes tem esse papel ainda de transmissor do conhecimento, e ele se move para papéis como professor, como mentor ou mediador, do processo de ensino-aprendizagem, junto com o aluno. Então, nós temos aqui algumas características da educação aberta. A primeira é a liberdade do estudante decidir onde estudar, podendo ser na sua casa, no seu trabalho, ou na sua instituição, ou em polos de aprendizagem, no caso da EAD. Então, nesse caso, promove-se uma educação flexível, essa educação que favorece que o estudante tenha essa possibilidade. Principalmente, no exemplo, são estudantes de ensino superior, que são trabalhadores, que trabalham durante o dia, mas que podem também desenvolver essa prática e terem maior flexibilidade e condições de estudar. Outro ponto é a possibilidade de se estudar por módulos, Então, aqui no exemplo da UFMS, a gente estuda por módulos, então você pode escolher uma disciplina, 2 disciplinas que você vai cursar naquele semestre.
E você também pode acumular créditos ou qualquer outra forma que permita ao estudante aprender de forma compatível com o ritmo necessário para o seu estilo de vida. Então, se ele consegue estar todos os dias na universidade, ele pode cursar ali todos os dias. Se ele consegue 3 dias, ele pode fazer. É claro que ele vai demorar mais para terminar, mas ele consegue essa flexibilidade também. A utilização também da autoinstrução, que você consegue aprender sozinho, né, de forma autônoma. Então, com o reconhecimento formal ou informal da aprendizagem por meio da certificação opcional. Então, aqui também, por meio dessa educação, você pode aprender aquilo que você quiser e também, se você precisa de um certificado ou diploma, você pode ter esse reconhecimento disso aí. Outro ponto é a isenção de taxas de matrícula ou mensalidades. Então, muitos desses cursos, eles conseguem ser gratuitos, eles promovem essa possibilidade de pessoas também de baixa renda, né, de classes menos favorecidas fazer. Então, é uma forma também de democratizar o acesso à educação. Outro exemplo é a isenção de vestibulares e da necessidade de apresentar qualificações prévias que poderiam constituir uma barreira de acesso à educação formal. Então, nós temos várias formas de ingresso, por exemplo, na universidade, não apenas o vestibular. E dentro dessa cultura da educação aberta, nós temos o recurso educacional aberto, o REA. Ele é um recurso, né, que consiste em qualquer tipo de ferramenta, material ou técnica de ensino e pesquisa, né, que seja, claro, numa mídia, ele tem que estar na internet, e que seja de domínio público ou com licença livre, que possa permitir a sua utilização ou adaptação por outras pessoas. Então, você pode utilizar, você pode criar um REA e você pode colocar em domínio público, qualquer pessoa tem acesso, ou você pode disponibilizar uma licença livre, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, esse termo, né, REA, foi criado em um evento promovido pelo MIT, né, criado ali na Unesco. E o recurso, né, ele é assim, esse recurso aberto, ele vem para contrapor essa ideia dos materiais tradicionais. Muitas vezes os materiais tradicionais, eles são materiais com direitos autorais. Um livro que você utiliza, você não pode fazer cópias daquele livro, que pode ser plágio. Então, quando você cria recursos, né, abertos, com licença livre, você vai colocar ali no seu recurso. Um exemplo, um e-book. Você pode criar um e-book e colocar como licença livre. Então, qualquer pessoa pode utilizar. Então, esses materiais, eles são colocados como bens comuns e públicos, que são voltados para o benefício de todos, especialmente daqueles, né, que ainda não têm condições, né, de pagar, ou que não têm apoio educacional, ou até pessoas com deficiência. Esse foco na produção, né, dos REA, consiste em disponibilizar e compartilhar várias partes ou unidades do saber. Então, você pode criar pequenos, né, conteúdos, grupos de conteúdos, e depois esses materiais podem ser remixados, podem ser traduzidos ou adaptados, sempre com finalidades educacionais. Então, este conhecimento, ele se caracteriza, né, como peças de um grande quebra-cabeça, e com isso vai se transformando, né, a educação, a forma como a educação é pensada e desenvolvida atualmente. Então, várias pessoas produzindo e disseminando esses réis vão contribuindo para transformar a educação e também a produção do conhecimento. Dos recursos educacionais abertos, nós temos a valorização de práticas de aprendizagem que se aproximam da Web 2.0 e da sociedade do conhecimento. Não sei se vocês lembram que aprendemos na unidade 1, né, na unidade 1 do módulo 1, sobre o desenvolvimento da Web 2.0. Então, ali a internet passou a ser muito mais colaborativa e participativa. Então, esses é baseado nessa ideia de colaboração, né, das pessoas poderem ter acesso à informação, e participar e produzir ao mesmo tempo que consome. Então, aqui também, né, colocam o ator no centro das atenções, já que a escolha de quando e como compartilhar as obras que cria é uma decisão que dispensa a mediação das editoras. Então, o autor fala, eu quero que o meu material tenha licença livre, então ele pode disponibilizar isso aí.
Como resultado da expansão dos REAs, nós temos também novas possibilidades de aprendizagem com a educação aberta, que promove novas práticas de ensino e aprendizagem. Então, é um movimento, né? Educação aberta, recursos abertos, é um movimento que se retroalimenta. Então, os recursos educacionais abertos, eles podem incluir cursos completos, parte de cursos, módulos, livros, né, livros didáticos, artigos, vídeos, testes, softwares, qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso e a produção de conhecimento. Então, eu vou mostrar para vocês alguns símbolos ou sinais ali para vocês reconhecerem os materiais quando eles têm licença livre. Então, aqui, ó, 3 elementos principais dos recursos educacionais abertos. Os conteúdos de aprendizagem, né? Como um livro, uma imagem, ou até mesmo um curso que seja utilizado para fins educacionais. Então, recurso educacional. Então, a finalidade é educacional, não é comercial. As ferramentas tecnológicas que possibilitam você gerenciar ou disponibilizar esse conteúdo online. Então, quando a gente fala de REA, você pode até ter um material impresso, mas o mais interessante é você colocar na internet para alcançar um número maior de pessoas. Os recursos também para implementação, que são as licenças de propriedade intelectual para promover a publicação aberta de materiais. Então, você utiliza também essas licenças aí. As licenças abertas. Então, essas licenças abertas, nós temos uma que se destaca, que é a Creative Commons, né? É uma organização sem fins lucrativos que permite o compartilhamento da criatividade e do conhecimento através de instrumentos jurídicos gratuitos. Então, depois eu vou deixar o site aqui para se vocês quiserem olhar, ver como é que funciona. Vocês podem também disponibilizar materiais que vocês desenvolvem, né, com essas licenças. Ela foi fundada em 2001, né, como organização sem fins lucrativos nos Estados Unidos. Então, essa infraestrutura CC, né, sempre você vai ver CC, Creative Commons, é um conjunto de licenças de direitos autorais e ferramentas que criam um equilíbrio dentro do tradicional modelo, né, de todos os direitos reservados. Na verdade, aqui não tem direitos reservados, né? Você consegue liberar o direito para outras pessoas utilizarem. Aqui tem o site, né? Depois esses slides vão ficar, se alguém quiser acessar, pode olhar. Creative Commons, tem o Creative Commons Brasil, que você pode clicar, ela está em português. Tem também a versão em inglês. Aqui também, ó, a questão da diferença, né? Nós tínhamos ali o copyright, que eram todos os direitos reservados, e agora nós temos o Creative Commons, que você consegue disseminar o conhecimento. Observa a diferença ali nas duas imagens, né? No Creative Commons você consegue disseminar muito mais o conhecimento. Aqui nós temos algumas licenças, ó. Então, aqui nós temos, ó, compartilhamento pela mesma licença. Tem algumas licenças que você apenas disponibiliza a sua obra, mas não pode ter obras derivadas. Tem uso não comercial, né? Tem vários exemplos aqui. Aí vocês podem olhar o link, eu vou explicar duas que são mais usadas. Essa é a primeira, ó, licença CC BY. Essa é a mais democrática de todas. Essa licença permite que as outras pessoas distribuam, remixem, adaptem ou criem a partir do seu trabalho, até para fins comerciais, né? Desde que seja atribuído o crédito. Então, você não vai colocar... sempre você vai colocar a referência ali que você utilizou aquele material. Não é porque ele está com licença livre que você não vai referenciar. Sempre que você produz um material a partir daquele outro que está pronto, você também vai fazer essa referência. Como eu disse, é a mais flexível e ela é recomendada para você maximizar a disseminação e uso dos materiais licenciados. Então, quando você produz um material que você quer disseminar sem fronteiras, sem empecilho, você usa a CC BY. Existem várias pessoas que preferem essa outra licença aqui, que é a CC BY NC. Você vai ter as mesmas atribuições da outra licença, a única diferença é que você não vai fazer uso comercial. Então, você pode disseminar, mas não pode vender ou usar para promover algum outro material comercial. Esse também é utilizado em livros e algumas revistas científicas.
Aqui eu coloquei um exemplo ó, de um material que eu produzi, um artigo, na verdade, e eu quis colocar só aqui para vocês verem ali a licença CC BY. Então, uma revista que ela tem, você pode utilizar esse material, inclusive para meios comerciais. Aí nós temos um outro exemplo, a revista que nós temos aqui na Viraí, que ela a licença CC BY não comercial. Então, você pode fazer uso dos artigos que tem na revista, só que você não pode usar para fins comerciais. Então, a licença não comercial. Aqui, essas licenças, elas permitem, né, que você possa utilizar várias ferramentas. Inclusive, lá no próprio site, eu até tirei essa informação do site, uma das funções, né, que essa organização Creative Commons promove é você pesquisar conteúdo aberto. Então, inclusive, eles disponibilizam vários sites, ferramentas que você pode pesquisar. Uma delas é no Google, que você pode fazer a pesquisa, que eu vou explicar daqui a pouco. Nós temos outras ferramentas que eu coloquei, o Wikimedia, o Wikipédia, que são outros repositórios de materiais, todos que podem ser utilizados, né, com licença Creative Commons. Aqui eu coloquei um exemplo da Wikimedia Commons, que você pode pesquisar vários materiais, né? Inclusive tem livros, tem artigos, tem imagens, então você pode utilizar aqui esse Wikimedia Commons. Aí aqui é uma busca no Google. Então aqui eu coloquei um exemplo, você vai abrir o Google, coloca ali, eu coloquei a palavra tecnologia e depois você vai clicar num lugarzinho chamado mais, aí tem um maisinho lá e você vai colocar assim, direitos de uso. Aí você vai clicar e vai aparecer ali os tipos de licença que você pode usar. Então tem a licença, tem direitos autorais e tem licença Creative Commons. Aí quando você clica em licença Creative Commons, ele vai gerar só imagens com licença livre. É muito importante isso, porque às vezes você quer fazer um trabalho disponibilizando com licença livre, você tem que usar materiais com licença livre. Você não pode colocar uma música, por exemplo, de Sandy Júnior lá, porque tem direito autoral. Então, você tem que colocar uma música. E aqui na internet você pode procurar no próprio YouTube, tem trilhas sonoras e músicas com licença livre. Então, você pode procurar aqui no Google, tem todos esses tipos aí. E tem alguns outros repositórios também, que você, banco de imagens com licenças livres, tem vários, mas no Google, que é o pessoal mais usa, você já tem essa opção aqui para você colocar, selecionar a licença. Aí depois que você seleciona, você tem as imagens, ó, vocês veem ali em azul, ó, licença Creative Commons. Então, aí você escolhe uma dessas imagens, elas têm a licença. Só que mesmo quando você usa, você tem que colocar a fonte. Então, tudo que você usa na internet, por mais que tenha licença livre, você tem que colocar a fonte. Aí aqui tem também, ó, esse outro símbolo que é o copyright, né? Aqui, quando você vê esse símbolo aqui, você vai ver que são materiais protegidos por direitos autorais. Então, esse material aqui, você tem que tomar cuidado para colocar no seu trabalho que pode dar problema. Se você colocar, por exemplo, no YouTube, um vídeo com uma música com direito autoral, o seu vídeo pode ser excluído, né? Porque você está infringindo ali. Se você usar um livro, né, que não pode, ali tem os direitos autorais, então isso pode gerar problemas para você depois. Então, esses materiais, textos, imagens, vídeos, música, produtos, eles têm essa proteção, né? A proteção de quem produziu aquele material ali. Então, a pessoa tem direito àquela obra de reprodução, alteração, distribuição e comercialização. Então, quem tem esses direitos é o criador ou editor. E você só pode utilizar se você tiver autorização. Aí tem também uma outra proposta, que é o domínio público, né? Que tem até esse tracinho no C, que o C ali atrás, ó, é o copyright, né? E aqui, quando tem esse risquinho, significa que não tem copyright, que não tem os direitos reservados, que está em domínio público. Então, qualquer obra que esteja em domínio público, ela não tem restrição. As pessoas podem usar, né, de forma livre e gratuita. Então, você vê uma obra que tem esse símbolo, você pode saber que ele está em domínio público. Aqui no Brasil, depois de 70 anos, né, a partir do dia 1º de janeiro do ano da morte do autor,
todas as obras entram em domínio público. Então, tem alguns autores aí mais antigos que as obras deles já caíram em domínio público, não tem mais direito autoral. Então, tem até um site que eu vou mostrar para vocês que tem esse repositório com várias obras com domínio público. Né? Então, aqui, olha, professores e produtores de conteúdo podem colocar suas obras sob domínio público para que outros possam desenvolver, aprimorar e reutilizar livremente essas obras para qualquer finalidade, sem restrição de direito autoral ou de banco de dados. Então, você pode lançar uma obra hoje e não precisa esperar os 70 anos. Você pode já lançar essa obra e já colocar em domínio público. Ou você pode colocar uma daquelas licenças, você quer que seja usado, mas não com fins comerciais, então coloca não comercial. Então, nós temos aqui no Brasil o portal Domínio Público. Esse portal, ele propõe esse compartilhamento aí de várias obras, tá? Ele funciona como se fosse uma biblioteca virtual. Aqui tem um link também. Então, as pessoas podem fazer a busca de qualquer material. Tem vídeos, tem dissertações, tem teses, tem livros, né? Tem documentários, tem recursos para aprendizagem. Então, você pode escolher qual material que você quer. Então, aqui pode ser utilizado por qualquer pessoa que, né, tem interesse nesses materiais. Aí eu fiz um print aqui da tela para vocês verem, né? Aí tem um link também. Ali tem um lugar para você selecionar. Então, você escolhe o tema, você escolhe ali a categoria, se você souber o autor, você escolhe. Você observa ali que tem várias obras da literatura, né, brasileira que estão em domínio público, tem algumas músicas também, tem várias obras, documentários, então, autores que já entraram para domínio público porque já são mais antigos, né? E tem também materiais que já são disponibilizados diretamente para o domínio público. E aqui são as referências da nossa aula. Um abraço e até a próxima.